Planeta Verde. Planeta Verde. Planeta Verde. Podcast Planeta Verde. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Planeta Verde, o podcast que fala sobre meio ambiente, sustentabilidade, preservação da natureza, reciclagem e muito mais. E como ninguém protege o que não conhece, aqui a gente acredita que informar é o primeiro passo para agir. E esse é o nosso propósito, levar consciência ambiental até você. O Planeta Verde ele tem duas frentes, o podcast, que é um espaço para conscientização e educação ambiental, e para agirmos, não ficaremos só no estúdio, faremos o plantio de milhares de árvores, e essa é a nossa meta inicial, plantar 1000 árvores por mês, e a gente conta com a ajuda de todos vocês para alcançar esse objetivo. E hoje nós temos a honra de receber dois convidados que representam um trabalho transformador no extremo sul da cidade de São Paulo. Estamos com Gabriel Raso da Cunha, educador, pesquisador, coordenador de comunicação e projetos do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, IBEAC. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, gente. E também Val Rocha, diretora e produtora da companhia teatral Artimanha, educadora social e formadora, que há mais de 14 anos atua também no IBEAC em redes de comunicação comunitária e cultura periférica. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bem-vindos. muito obrigada. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né, dentro da iniciativa de vocês. A gente conhece o projeto de antes de hoje, né, porque a gente participou de uma ação. Mas a gente queria saber, para quem não conhece, que está assistindo a gente, o que é o IBEAC e qual que é a missão central da organização de vocês. Perfeito, gente. Primeiro, gratidão por esse espaço aqui, né? Enfim, a gente no meio também de tanta gente importante, né? Que tem feito um trabalho muito interessante com a questão ambiental. Então, é um privilégio para a gente estar aqui falando sobre o que a gente tem feito em Parelheiros. O IBEAC é uma organização social fundada em 1981. Então, a gente tem... O ano que vem, a gente faz 45 anos de história. Ah, legal. Exato. Quem sabe aí uma festona para a gente comemorar esse trabalho lindo. O IBEAC, ele surge num processo de redemocratização do país, né? Então, nesse momento em que o país está pensando a Constituinte, o IBEAC tinha esse trabalho, fez esse trabalho de ser ponte entre os movimentos sociais e a Constituinte. Então, para que essa Constituinte, de fato, representasse o que a população gostaria que fosse essa Constituinte, né? Então, esse foi um trabalho que envolveu os movimentos negros, os movimentos das mulheres, os movimentos LGBTQIAPN+, enfim, uma infinidade de movimentos para que ela fosse representativa de fato, né? Depois de um tempo, né, o IBEAC também circulou pelas regiões norte e nordeste do país, promovendo, né, agentes de direitos humanos nesses territórios. Mas há 17 anos a gente escolhe Parelheiros, né, esse território do extremo sul da cidade de São Paulo, para se fixar e olhar o desenvolvimento territorial, né? Então, hoje a gente trabalha nessa perspectiva da cidadania participativa, a partir de 5 áreas de atuação. Então, a gente tem a área educomunicação, a área literatura, a área empreendedorismo social, a área cuidados e a área ambiental, que vocês conheceram profundamente essa ação no último dia 14. Mas tudo isso está muito costurado, muito interligado. A gente vai ver um pouquinho disso hoje. Com certeza. Legal. A gente queria saber, né, quais foram os principais desafios no início do projeto e o que vocês ainda enfrentam até hoje, né? Porque imagino que fazer essa ponte para ligar os projetos sociais com o que é esperado politicamente, né? Quais foram as dificuldades lá no começo? Maravilha, é isso, né? Essa história, ela tem as nossas duas coordenadoras, Bel Santos Maier e Vera Lyon. A Vera tá aí no IBEAC desde que o IBEAC foi fundado. E o desafio, né, que sempre apareceu, era justamente fazer com que a gente conseguisse conectar esses desejos de um território às políticas públicas e todos os agentes e vetores que estão relacionados com isso, né? Então, o desafio é muito nesse sentido, né? Em fazer com que também todos esses vetores, todas essas pessoas participantes entendessem que o trabalho ele precisa ser coletivo, ele precisa ser colaborativo, ele precisa estar conectado com, enfim, uma dezena de desejos. E que é isso, né? A gente precisa trabalhar, de fato, de forma coletiva. E dá para perceber muito que vocês agem dessa forma de perceber o poder transformador das relações humanas, né? Como que é para vocês a importância dessa cidadania participativa dentro dos projetos que vocês atuam?
Acho que quando a gente pensa, né, o IBEAC e pensa essa relação direta com os direitos humanos, a gente também vai promovendo ações que, assim, ou a gente faz junto, ou a gente faz junto, né? Sim. E percebendo, né, a gente tem uma missão que é tornar Parelheiros o melhor lugar para se nascer e viver. Então, já legal. é um lugar de, assim, olha, para a gente tornar Parelheiros o melhor lugar para se nascer e viver, precisa de muita coisa e muita gente fazendo. E aí, quando a gente fala das nossas áreas de atuação, está muito nesse lugar, assim, olha, quando a gente fala da garantia dos direitos, a gente precisa da educação, a gente precisa da cultura, a gente Sim. precisa da saúde, a gente precisa olhar para a natureza, olhar para todas as formas de vida. Então, acho que isso também vai fazendo com que a gente vai chegando, né? As pessoas vão chegando e somando. E muito a partir da escuta dessa comunidade. Então, assim, o que essa comunidade deseja? E, às vezes, essa comunidade nem fala o que deseja, porque, às vezes, fala assim, é isso que a gente tem e pronto, né? E aí, quando a gente começa a se encontrar, a trazer a literatura, a conversar sobre, também abre uma possibilidade de falar assim, nossa, eu desejo isso também. Você estimula novos desejos nas pessoas com os projetos. E Isso essa é muito possibilidade legal. de sonhar, né? Então, assim, aqui a gente pode sonhar. E aí, sonhei, bora juntar para a gente realizar esse sonho. Então, que lindo, acho que cara. quando a gente olha para esse lugar, né, dessa cidadania participativa, de pensar esse território como o melhor lugar para nascer e viver, então, bora juntar para a gente fazer com que isso aconteça, porque sozinho a gente não vai dar conta, né? Então, acho que é um pouco esse lugar. Não, é total. A gente estava, há talvez 2, 3 semanas atrás, falando muito sobre esse movimento, né, da cidadania participativa. Hoje a gente está fazendo um processo de monitoramento, avaliação e etc. E a gente está olhando como é que a gente tem atuado e como que isso está se refletindo no território, essa perspectiva. Mas também a gente conversava, né, Valzinha, sobre, no fim das contas, o trabalho social, né, esse trabalho de promover a arte e a cultura como um direito humano. No fim das contas, o que a gente está querendo é promover possibilidades, né? É que as pessoas possam sonhar outras possibilidades de vida, né? Porque, enfim, territórios vulnerabilizados, né? Populações historicamente vulnerabilizadas não tiveram esse espaço do sonho, de imaginar que eu posso, né? Então, assim, é mais um sentido de pensar, é o sim, sabe? Eu não sei se lá na frente eu vou ser aquilo que eu realmente sonho em ser, mas eu posso ser, eu posso imaginar que eu posso ser. Então, no fim das contas, é sobre sonho, é sobre possibilidade. Que a gente tem Reintegrar o trabalhado. sonho para as populações vulneráveis é uma das missões do IBEAC. Então. Sem dúvidas. Nossa, isso é muito bacana e a gente viu na prática isso acontecendo, porque foi um trabalho maravilhoso. A gente vai falar mais dele daqui a pouco. Bom, e como é que o projeto do IBEAC fortalece a autonomia e o protagonismo das famílias atendidas? Como é que essa comunicação com famílias atendidas mais diretamente? Perfeito. A gente tem um princípio básico e que está em todas as nossas ações. A gente não chega com receita pronta. Não é a gente que diz para a comunidade o que ela precisa. É a comunidade que diz o que precisa. Claro, quem sabe das suas próprias necessidades é a própria comunidade, né? Com certeza. Então, o trabalho, quando a gente chega, a Valzinha até pode contar um pouco mais sobre isso, porque quando a gente chega em Parelheiros, a primeira ação que a gente realiza e cria é uma biblioteca comunitária, que surgiu do desejo de uma comunidade. Nessa biblioteca comunitária, ela surge porque se convoca a comunidade para conversar sobre quais eram os desafios daquele território, e essa comunidade diz, os jovens precisam estar aqui, para contar também sobre o que a gente precisa para esse território. E os jovens dizem, queremos abrir a biblioteca da escola. Que legal. E aí, abre-se a biblioteca da escola e abre-se uma que biblioteca lindo. comunitária também na UBS. Olha aí, é o espaço que a gente tinha, era uma unidade básica de saúde, e numa sala que existia ali, ela estava vazia, tem uma biblioteca comunitária, surge ali uma biblioteca comunitária. Então, é a comunidade que diz o que ela quer, não é a gente que chega com a receita pronta. E literatura é saúde também, né? Faz muito sentido estar dentro de uma UBS. E é importante você não chegar com uma prepotência de achar o que é melhor para aquelas pessoas. Quem tem que falar é quem está sentindo mesmo. Exato. E as áreas que a gente foi, né, nomeando depois, né, porque a gente foi percebendo que a gente já trabalhava, era muito a partir disso, dessa necessidade. Então, esse projeto da biblioteca comunitária dentro da UBS, os jovens receitavam pílulas de leitura. Caramba, então, né, legal. a comunidade saía da consulta com receituário e eles ofereciam outro receituário. Depois, quando a gente saiu desse espaço, a gente foi para um espaço do cemitério, que era o único espaço que tinha
disponível, né? Uhum. Silencioso. E a gente foi para a antiga Casa do Coveiro, que estava desativada, e construímos nossa biblioteca lá. E era um lugar que a gente falava de vida, onde se fala de Nossa, morte, que onde lindo. celebra a morte, né? E aí do direito do morto, do direito, né? De Nossa, todos os direitos. ressignificando o espaço, né? Ressignificando o espaço. E aí é muito disso, né? Então, quando a gente vai, né, a partir da escuta da comunidade e de acessar a comunidade, acessar as famílias, então, a gente trabalha com todos os públicos, né? A gente vai até a casa das mães, das mulheres, tem uma gestante, a gente começa a acompanhar o bebê desde a barriga e levando literatura. As mulheres mais velhas, a gente traz para o projeto de alimentação saudável, né? De cuidado, não só elas como cuidadoras, mas como que a gente também cuida dessas mulheres mais velhas. Então, a gente vai perpassando também por essa comunidade, atendendo a família como um todo, entendendo que a gente precisa olhar para a criança, mas a gente precisa olhar para a mãe, para a mulher, né? Que ela, antes de ser mãe, ela é mulher. Como que a gente também acolhe e diz para ela, não sei nem se a palavra é dizer, mas desperta esse lugar assim, olha, você tem direito, que direitos são esses, né? Então, acho que é um pouco esse lugar que a gente vai perpassando, né? Quando a gente está nesse território, vai crescendo. A gente começou em um bairro lá. Hoje estamos em 6 bairros, Nossa, que com legal. 5 bibliotecas comunitárias e trazendo outras comunidades e outras expandindo, famílias, né? e Que expandindo. Aham. A gente dá um orgulho saber que Fizemos parte, fazemos né? parte, né? Total. E quais são as mudanças que vocês percebem, assim, depois desses trabalhos? Acho que a gente tem uma coisa muito grande que é o retorno ao estudo, né, Gabs? É isso, muitas famílias, as famílias parelheiros, né, a gente fica acompanhando muito e olhando como um território dormitório, né? Porque é tudo muito longe. E aí, assim, essas distâncias, né? Você sai de casa muito cedo para ir trabalhar, depois você volta. Então, esse lugar de falar assim, olha, a gente pode construir também esse lugar de trabalhar na própria comunidade como um lugar de saúde também, né? Então, você ressignifica. É um lugar que ele merece os nossos olhares, os nossos cuidados. E a gente foi percebendo, mesmo da nossa equipe, do nosso time, muita gente voltando a estudar. Então, a gente hoje tem jovens que estão fazendo doutorado, mestrado, outras mulheres mais velhas que voltaram para o ensino médio. Que lindo, cara. Né? Então, isso é uma das mudanças que a gente foi percebendo aí, tem percebido no decorrer desse tempo no IBEAC, né? E outras coisas, tantas assim, mais, né? Tantas coisas, né? Eu acho que, de novo, falando sobre possibilidades, né? Isso, a gente não trabalha diretamente com a educação formal, mas é isso. Se eu posso reivindicar meu direito na unidade básica de saúde de ser atendido, então eu posso voltar a estudar, né? Então, assim, um direito leva a outro. Isso é muito interessante pelo trabalho do IBEAC, né? E um caso, assim, que isso tem sido um alimento para o meu coração nos últimos meses, assim, a gente ali nas oficinas com a juventude, adolescentes, né, durante esses últimos meses que a gente esteve, e aí uma fala muito bonita aconteceu, e que para mim foi assim, é isso, acho que isso materializa o que a gente tem, que a gente deseja, né? Yasmin, que é uma jovem de 14 anos, faz as oficinas com a gente, ali participa das oficinas de comunicação com a gente, e a gente, na nossa metodologia, a câmera profissional de não sei quantos R$1.000 vai para a mão dessa juventude, elas vão pegar isso. E aí, no fim, a gente sempre pergunta, e aí, como é que foi? Como que você sentiu a oficina, etc. E aí ela disse uma coisa que para mim foi fundamental sobre esse trabalho. Ela disse, então, eu tinha 2 sonhos, ou ser modelo, ou ser fotógrafa. Eu achei que fotógrafa nunca iria acontecer, mas acho que hoje é possível. Que então, legal, cara. isso, assim, isso me arrepia, é isso. Acho que no fim das contas, ela pode. Eu não sei se ela será fotógrafa, mas se ela pode sonhar que ela pode ser fotógrafa, é o trabalho Nossa, que a que gente... bom que ela encontrou uma oportunidade dentro do projeto para expressar um desejo, né? Um sonho. Que lindo, sonho. E cara. você acreditar é realmente o primeiro passo, né? Pra você ir atrás. Porque se você desiste antes de começar, Pois é. mostrar essa possibilidade é muito importante. E o trabalho com a primeira infância é um dos pilares principais do IBEAC. Por que essa fase é tão estratégica para a transformação social? A gente tem uma das nossas áreas a área de cuidados, né? E aí a gente tem 2 projetos grandes, que é o Centro de Excelência em Primeira Infância e o Perifa Cuida. O Centro de Excelência em Primeira Infância, ele tem esse foco na mulher, na gestante e nas crianças até 6 anos. E para a gente, acho que é isso, né? É cuidar
desde a gestação. Então, como que a gente olha para essa criança, para esse futuro, a partir do momento que ainda está na barriga? Então, a gente leva a literatura, a gente leva para as mães, para as mulheres, a importância da amamentação, a gente leva esse lugar do cuidado, do afeto. Então, pensando mesmo na garantia de que ela cresça com saúde, com os direitos, com essa relação de afeto familiar. Então, é um projeto que a gente tem olhado e cuidado com muito... Todos a gente olha e cuida com muito carinho, mas de olhar para essa primeira infância, de ir nas casas das mulheres, né? Olha, aqui tem um bebê. Então, assim, como que essa comunidade se responsabiliza por esse bebê, enxerga essa família como uma família que merece também atenção, cuidados. A gente tem uma parceria com a Maternidade Interlagos, que é a maternidade referência para a gente no território. Tem a de Parelheiros, mas a Interlagos, a de Parelheiros é mais nova. E lá a gente tem uma maternidade literária também. Então, a gente tem uma relação também com a maternidade, de ser uma maternidade humanizada. Então, a gente vai olhando para todos esses lugares, assim, olha, como que a gente olha para essa mulher, olha para essa gestante, para que elas olhem para o bebê também com esse lugar de afeto e de cuidado. A gente sabe que a gestação não é um mar de rosas, né? Que todo mundo fala que, nossa, é tão lindo, tão fácil. É lindo, mas não é fácil, não né? É fácil. Então, como que a gente faz essa rede também de proteção e de cuidados para que a gente consiga garantir que essa criança nasça bem, nasça com saúde, com acolhimento e que cresça ali nesse território, vivendo todas essas coisas que a gente Tendo faz. uma comunidade, para viver junto, né? É uma comunidade que cuida, que se responsabiliza por essas crianças. E algo admirável do projeto é você criar esse senso de comunidade, né? Porque com o avanço das cidades, verticalização das cidades, a gente tem 300 pessoas morando no nosso mesmo prédio e a gente não sabe o nome, a gente não dá bom dia. E saber que vocês têm esse carinho de ir na casa da pessoa, cuidar, observar, incentivar, ensinar, é algo que dá vontade de chorar escutando, porque é muito bonito, cara. Total, né? Isso... As comunidades periféricas sempre tiveram essa relação, sempre precisaram ter essa relação, de fato, de comunidade, de vínculo, de cuidado. Enfim, é isso. A gente está se fortalecendo o tempo todo, né? Mas eu acho que é isso. Nos últimos tempos, a gente viu que esse tipo de ação começa a se perder, porque é isso. Como a Val trouxe, acabam virando territórios dormitórios. As pessoas, elas passam muito tempo no transporte público ou fora de casa trabalhando, e esses vínculos vão se perdendo, né? E aí, é isso. A gente não faz nada sozinho. Para acontecer tudo isso que a gente está contando aqui, a gente convoca toda uma comunidade para que isso aconteça, né? Imagino. Então, a gente tem, enfim... As unidades básicas de saúde, as escolas também convocadas, outras organizações sociais, a gente faz esse trabalho, né? A maioria dos nossos projetos, eles são conectados com o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que é uma outra organização que vocês conheceram algumas pessoas no dia do plantio, então é isso. É um trabalho muito coletivo. Enfim, a gente está aqui em 2 pessoas, esse trabalho ele precisa acontecer coletivamente. E isso levanta uma questão, né? Como é que funciona a articulação com o poder público, com os profissionais da saúde, educação, cultura, assistência social, meio ambiente? Imagino que não deva ser nada fácil fazer essa articulação. Como é que funciona esse processo? Não é fácil, né? Acho que tem os desafios. Que é isso, a gente está lá para contribuir, para somar, né? E às vezes tem esse lugar assim, nossa, lá vem eles dar mais demanda para a gente, né? A gente tem meta. E a gente fala, não, a gente não quer dar demanda para ninguém, a gente quer somar. Então, por exemplo, esse trabalho com as gestantes, a gente sabe que nas unidades básicas de saúde tem um encontro com as gestantes, né? Mas a gente quer além dos encontros com as gestantes. A gente não quer ficar lá só, né, falando ou das coisas boas da gestação ou das coisas ruins, mas a gente quer acolher, quer ouvir essas mulheres, e elas começam a criar um vínculo com a nossa equipe, né, as mães mobilizadoras, uma confiança, um cuidado, esse espaço de acolhimento, de desabafo, e então a gente, né, tem essa relação de falar assim, gente, a gente quer somar. Então, assim, quando a gente chegou no território de Parelheiros, não tinha nenhum espaço cultural, né, o CEL, ele chegou bem depois. Então, que bom que a nossa biblioteca existia lá, que é esse polo de irradiação de conhecimento, de saberes, de cultura, e muita coisa acontecia lá. Ter o CEL, a gente foi depois atrás, olha, tem uma biblioteca comunitária aqui no CEL, bora somar, fazer coisa junto. Então, alguns espaços a gente consegue ter uma relação bacana de aproximação com as escolas, a gente está lá todo ano, a gente tem um encontro que a gente faz, que é um café, no começo do ano, chamando, né, convocando
as pessoas responsáveis dos equipamentos, então a gente chama a gente da saúde, da escola, a gente apresenta o nosso legal. cardápio de projetos e fala, olha, a gente tem isso para oferecer, vocês querem Que fazer vocês alguma querem coisa fazer com a junto? O que gente? vocês querem fazer? Legal. Então, isso também aproxima. E aí tem lugares que tem uma receptividade muito bacana, assim, de falar, ó, a gente quer vocês na escola, ou a gente pode levar os nossos alunos para a biblioteca para fazer atividade. Na ação do plantio, a gente teve muita participação das escolas, no centro da criança e do adolescente. Então, a gente consegue fazer esse movimento internamente no território, porque também a gente tem o nosso time envolvido nas políticas públicas lá. Então, tem conselho da escola, tá lá a gente fazendo parte, da saúde, tem gente fazendo parte. Que aí é um jeito da gente chegar também. Legal, gente. Não, é isso, né? Imagine, na ação do plantio, a gente acabou de fazer o último levantamento, nós tivemos mais de 45 organizações envolvidas. Nossa. Nesse Muita trabalho. gente. É isso, a gente quer fazer isso junto, porque a gente sabe que isso potencializa também o trabalho, né? Fazer sozinho, reinventar a roda, pro quê? Né? A gente quer potencializar o trabalho, a gente quer fazer isso de forma muito coletiva. Os desafios são grandes mesmo, porque é isso, o sistema público também é um sistema que muitas vezes está cheio de demandas, cheio de metas para serem entregues, entra e sai governo. A gente sabe que as metas mudam, as perspectivas mudam, os planos mudam, Sim. e aí a gente é sempre um trabalho, novamente, de, às vezes, né? Restabelecer o diálogo, chegar com novas propostas, pensar junto, mas o trabalho tem sido muito frutífero, a gente tem observado isso. E depois que a gente consegue superar essa barreira de entender, pô, a gente está aqui para somar, aí uma pessoa leva para outra, né? O que está acontecendo. Aí outros espaços começam, pô, vocês estão lá? Vem aqui também, será que vocês não podem? Agora com o trabalho do Perifacuida que a Val contou, que é dessa perspectiva de entender as habilidades socioemocionais como um direito humano e não como um privilégio de quem mora no centro, por exemplo, a periferia também tem direito de olhar para si, para os seus sentimentos, de se cuidar e de autocuidar e de cuidar do seu próprio território. A gente tem estado nas escolas com esse programa. Sim. E aí as escolas começam a bater na nossa porta. Olha, eu vi que vocês estão desenvolvendo lá. Que tal vir aqui também? Será que vocês podem? Então, assim, existe, às vezes, uma fila de demanda para que a gente também esteja atuando, que às vezes a gente não consegue suprir, mas a gente vai tentando, de alguma forma, lidar com isso. Então, é isso que acontece. E eu achei sensacional que a gente fala muito de colocar crianças nesse meio, e vocês trabalham ali antes. Vocês trabalham com as gestantes, vocês trabalham com a mulher que gerou aquela vida. E isso é sensacional, porque antes de ser mãe, ela é um indivíduo, né? E trabalhar o emocional e essa conexão, nossa, deve ser... Eu imagino que seja sensacional. E assim, acho que a Val pode contar um pouco mais sobre isso, mas a gente estimula a leitura desde a barriga. Que legal. Então, assim, a gente vai ler para essa criança enquanto ela está na barriga dessa mãe. Porque as crianças escutam. As quando estão lá crianças na barriga. escutam, sabe? Estão ali. Então, esse trabalho também acontece. E, assim, é transformador mesmo, assim, é de arrepiar os depoimentos dessas mães, assim, essa conexão depois mulher, bebê, é incrível. E dentro desse lugar, a gente escreveu 2 livros, né, para as infâncias. O Nascidos para Ler, no melhor lugar para se viver, né? E esse Nascidos para Ler a gente fez na pandemia, então a gente fez encontros online. Nos encontros tinha mais de 60 pessoas participando. Tinha gente da comunidade, tinha médico, tinha professora, tinha educadora de creche, o nosso time. E aí tinha o desafio, né? Escrever poemas curtos. Então, a gente teve aula, né? De escrita online. E a gente foi produzindo. E as fotos dos bebês. É um projeto que ele é inspirado num projeto da Itália, que é o Nat per Leggere, onde os médicos pediatras indicam uma leitura, né, para o desenvolvimento do bebê. A gente falou, gente, funciona, a gente quer também. Só que a gente vai fazer com a nossa cara de parelheiros. Então, a gente quer os bebês de parelheiros. Que lindo, cara. E a gente construiu o livro. Pena que a gente não trouxe, né? Mas depois a gente traz para vocês. E aí, com fotos dos bebês fazendo várias coisas. Então, o bebê mamando, o bebê chorando, o bebê brincando, o bebê fazendo várias coisas. E aí, esse ano, a gente lançou Miudezas da Nossa Floresta,
que é o Uau. segundo livro. A gente quer fazer vários, né? Uma coletânea aí do Nascidos para Ler. E é um livro também que foi escrito por nós, né? Os educadores, os agentes, as mães mobilizadoras. E a ilustração feita pelas crianças Ah, mais que velhas, legal. de 7 a 12 anos. Que lindo. Muitas que são irmãs desses bebês que estavam no primeiro livro. E aí, a partir desse olhar, de olhar as miudezas de Parelheiros. Então, eles saíam em campo para desenhar a folha que eles viam, a formiguinha que eles viam, né? Então, aprenderam várias técnicas e foram construindo. E aí, esses livros a gente leva para maternidade e leva para as mães quando o bebê nasce. E aí, muitas dessas famílias, é o primeiro livro que elas acessam, né? E aí, começou a construir também as pequenas bibliotecas dentro de casa. E aí, Que legal. aí tem uma cobrança da gente depois, olha... Não tem mais livro hoje, Val, porque tem mãe pedindo. A gente... Calma, gente. Então, quando a gente recebe doações, a gente também, além de manter o acervo das bibliotecas, a gente distribui também para as crianças, para as famílias. E aí o livro muito nesse lugar do afeto. Sim. Então, né, tem um livro que é da Stella Barbieri, que era o Colo, que a gente gosta muito de falar, porque ele é um livro, primeiro, muito afetivo, né? Que traz essa coisa do colo, da mãe, do bebê, de todas as espécies. E as mães mobilizadoras levavam as mães mobilizadoras a esse grupo de mulheres da comunidade que tem esse lugar de mobilização da comunidade para o cuidado dessas mulheres e bebês. E aí elas levavam, quero o colo, fazia uma mediação de leitura, acolhia a mãe também. E aí eu falei assim, nossa, se eu me sentir acolhida, meu filho também. E aí quando as meninas voltavam, elas falavam, olha... Obrigada por terem oferecido essa leitura. Eu ofereci para o meu bebê e eu me senti acolhida e ele também. Então, acho que é esse lugar, né, das sutilezas, das miudezas, que às vezes a gente acha assim, a gente está acostumado, ok, né, bobagem. E a gente leva para o território e fala assim, gente, olha que grandioso isso, né? Então, Uau. é esse lugar. É, sonhar junto. E aí, agora, imagina para essas crianças, né? Ter um livro com a sua cara, com o seu rosto, sabe? Assim, o rosto do Totalmente. seu irmão. Gente, isso é transformador. É muito bonito. E você comentou, se eu não me engano, você tinha falado que era uma pesquisa desse livro, que é... Como que era? Gente, é um projeto que a gente conheceu na Itália. Isso. Que é o Nati E Perletti. é interessante porque a gente tem pesquisas que falam que se você ofertar, por exemplo, brócolis, cenoura, a criança depois ela passa a gostar desses alimentos. E aí eu fico me questionando se você lendo, se você colocando tal música, tal coisa, se você colocando essas experiências para aquele ser que está ali, se isso também interfere. Não sei se já tem estudos, mas é uma coisa muito legal de se apresentar e de totalmente. ser pioneiro nisso, né? Aqui no Brasil eu nunca tinha nem ouvido falar. E a gente está fazendo uma pesquisa. Então, assim, a gente tem, né, os nossos relatórios, nossos registros de acompanhar o desenvolvimento, né, dessa comunidade, dessas crianças, a partir da literatura, a partir das rodas, dos encontros, das brincadeiras, né, resgate das brincadeiras. E esse livro, Nascidos, a gente tem feito uma pesquisa também. Então, as crianças recebem, né, as famílias recebem, e a gente vai fazendo um acompanhamento. Tem um acompanhamento que a gente está fazendo, que é de 3 anos, para ver assim, quanto que o bebê, né, desenvolveu a partir da escuta das histórias. Então, as mães Caramba! mobilizadoras, as mediadoras vão nas casas, e aí dá o livro na mão da criança, porque também tem isso, não vou, tem o livro, tá ali em cima, né? Mas por que o livro tá lá? Não, senão vai estragar. É da criança. Gente, Ela não. vai pôr na boca, ela vai sentar em cima, ela vai fazer casinha, é para isso. E nesse questionário a gente vai avaliando várias coisas, que assim, o bebê tá desenvolvendo, tá crescendo, porque aí é uma desculpa também para a gente discutir outras coisas. Tá levando no pediatra? Tá dando de mamar direitinho? Como que tá? Sem julgar a mãe, mas trazendo assim, olha, como que a gente pode te ajudar? E aí o livro, ele tá nesse lugar, o meio de, entre aspas, uma desculpa para a gente conversar várias outras coisas. Nossa, então, que a gente está fazendo essa estratégia, né? pesquisa aqui e tem resultados muito bons, né, Gabs? Depois a gente vai Pode fazer socializar. alguma coisa, né? Socializar. E é isso, né? O trabalho que a gente desenvolve em Parelheiros, a gente sempre
é sempre uma tentativa de conectar com pesquisas com as universidades. Então, tem pessoas nos seus programas de mestrado e doutorado desenvolvendo essas pesquisas em todas as linhas que a gente tem do IBEAC. Realmente para observar como é que essas mudanças acontecem, porque isso também é uma cobrança que acontece para financiadores, pela própria comunidade. Isso que a gente está fazendo tem resultado? Como a gente comprova isso, né? Então, essa é sempre uma demanda que aparece e aí a gente tem se conectado muito com essas pesquisas com as universidades sobre os programas do IBEAC. E que importante, né? Para tornar isso um modelo, né? Exato. Uma metodologia sistematizada, né? Para replicar em outros territórios. Que legal. Caramba. Vocês também, mudando agora um pouquinho de assunto, vocês também incentivam geração de renda, negócios locais. Como que isso funciona? Quais são as iniciativas que têm se destacado nesse sentido? Maravilha. Esse programa, né, do empreendedorismo social, na verdade, essa área de atuação do IBEAC, a gente tem 2 frentes. A primeira delas é com os agricultores e agricultoras orgânicas de Parelheiros. Para quem não sabe, Parelheiros produz orgânicos que abastecem essa cidade e a região metropolitana. É de lá que vem boa parte dos alimentos que a gente consome. Só que a gente tem dados muito concretos de que agricultores e agricultoras orgânicas e familiares recebem muitas vezes um salário muito menor que o salário mínimo. Então, assim, a subsistência para essa população é muito deficitária ainda. E quando chega no mercado, o valor é absurdo, né? É absurdo, né? E aí, assim, será que a periferia também acessa isso? Então, assim, o nosso trabalho atua também nessa frente, né? Então, a gente tem um grupo de agricultores e agricultoras orgânicas que complementa a sua renda a partir do turismo de base comunitária. Então, também é uma forma de contar para as outras pessoas a importância desse território a partir do turismo de base comunitária. Então, é muito dessa perspectiva. Crianças das escolas públicas ou também de escolas particulares visitam as propriedades de agricultura orgânica, fazem esse circuito de turismo de base comunitária, consequentemente, conhecem esse território, conhecem a importância do trabalho com a terra, sabe, né, passa a começar a saber de que o tomate, ele não nasce na prateleira do supermercado, né? A gente, assim, tem um trabalho muito grande para que esse tomate aconteça, né? Esse tomate chegue até as nossas mesas e que ele de forma orgânica, por exemplo, né? A gente sabe também que a produção orgânica requer também um trabalho muito atencioso, né, com a terra, porque não usa agrotóxicos. E, por exemplo, o tomate que eu estou falando aqui é uma das culturas que mais sofrem ataques de pragas, né? Que a gente chama de pragas, mas que, na verdade, é a natureza acontecendo. Pois é. E a gente tem a Valéria Macorati, que é uma dessas agricultoras. Ela fala, uma parte desses tomates que eu estou cultivando, e ela é resistência, eu vou cultivar tomate, porque muitos existem, né? Na agricultura orgânica de cultivar tomate. Eu vou cultivar, uma parte é dos bichinhos, uma parte é minha, não preciso de tudo. Incrível, a gente faz isso. A gente tá plantando tomates lá no horto, tomates orgânicos, a gente plantou acho que mais de 30 pés de uma vez. Eu retirei, a gente faz um método de catação, que é o ideal para tirar as lagartas que gostam de tomate. Cara, eu tirei centenas de lagartas, mas aí a gente tem um espaço fora da nossa estufa que é para as lagartas poderem continuar comendo as folhas. Então, a gente poda o pé de tomate numa fase, deixa um monte de folha para as lagartas comerem e vai. Tem que ter lagarto, tem que ter borboleta. Sem polinizador, não tem coisa para comer. Exato. Isso faz parte da vida, né? Isso não é uma praga que a gente chama, né? A gente tem essa tendência de chamar isso de praga. Isso é parte do ecossistema que a gente vive. Então, existe esse trabalho com os agricultores e agricultoras orgânicas. Cara, que lindo. E a gente também tem um outro trabalho que é de cozinhas solidárias, né? De cozinhas com mulheres para que elas complementem sua renda. Porque a gente também sabe que, e Parelheiros é um caso desses, que muitas mulheres sofrem feminicídio, violência doméstica, e é muito difícil você sair de uma situação quando você não tem autonomia financeira. Sim. Né? Então, esse é um trabalho extremamente importante da gente começar a pensar estratégias de como essas mulheres também se empoderam nesse lugar. Né? E aí, uma desses projetos que a gente tem é esse projeto com cozinhas comunitárias, em que essas mulheres produzem alimentos saudáveis a partir do que é produzido nessa terra, que é produzido de forma orgânica, e também pensando muito esse bioma local. Então, assim, Parelheiros, por exemplo, tem muito açaí Jussara, porque é Mata Atlântica, o cambuci, por exemplo, e elas vão ali como um laboratório criando outros alimentos. Então, assim, cambucizada, que é como se fosse uma bananada, Que legal. molho de cambuci para comer com
frango. Então, assim, são coisas Nossa, incríveis. deve ser bom bom. demais. E aproveita tudo. Já quero ir Então, lá da comer. folha, do caule, do fruto, estão convidados. Legal. Exato. E dentro desse pessoal que tem esses empreendedores, os agricultores, quais que são as principais dificuldades que eles têm, mesmo com o apoio do projeto, e o que o projeto faz para auxiliar eles nessas dificuldades? Essa é uma dúvida que a gente tem. Olha, os desafios são muito grandes, né? Primeiro que a gente Imagino. está pensando, a gente está tentando nadar um pouco contra a corrente de alguma forma, né? Porque esse empreendedorismo, ele não é nessa perspectiva neoliberal de um trabalho que é para mim, né? É um trabalho que eu vou receber a minha grana e é um trabalho que não vai enriquecer ninguém, no fim das contas, né? Ninguém está explorando o trabalho de ninguém para receber, enfim, acumular riqueza. Então, fazer também com que esses grupos entendam que é nessa dinâmica já é um ponto de partida, né? Então, a gente consegue também trabalhar essas perspectivas com esses grupos. Então, esse é um desafio que aparece e que a gente vai superando também. Então, peraí, esse trabalho é coletivo, eu preciso de você, você precisa de mim também, e a gente vai trabalhar junto. Isso tem sido muito lindo, né? A gente, por exemplo, com o CPCD, eles têm um programa que é com as mulheres ali do território, o Banco de Solidariedade, e essas mulheres, por exemplo, tem um grupo de mulheres que costuram. E aí, era uma mulher costureira que tinha ali seu ateliê de costura, e aí ela começa, nesse Banco de Solidariedade, ofertar para essas outras mulheres oficinas de costura. E dessas oficinas de costura, essas outras mulheres começam a se tornar costureiras também. Então, você percebe que não é uma ideia de competitividade? Sim, Eu não vou sim. passar meu conhecimento, imagine, sobre costura, porque aí uma outra mulher vai saber costurar e eu vou concorrer com ela. Não tem essa perspectiva. Eu me empoderei, eu tenho essa autonomia financeira, você também pode ter. Então, esses também são outras formas de criar vínculo que a gente vai trabalhando Que nessa lindo, perspectiva ali nesse território. E acho que, desculpa, Claro, pode o falar. IBEAC também tem esse lugar da formação. Então, como que a gente junta essas pessoas e oferece aquilo que a gente sabe fazer, que é formação, né? Para pensar junto. Então, como que a gente pensa essa propriedade que esteja de um jeito organizado, que possa receber grupos de escola e que eles possam cobrar essa vivência, né? Uhum. Que o Gabs estava falando assim, entender que o tomate ele não nasceu na prateleira. E aí, como que a gente ajuda esses agricultores a se organizarem de um jeito que tenha a sua propriedade, um espaço para fazer uma roda com as crianças, para fazer a vivência de fazer, olha, a gente vai andar por aqui, né? Esse turismo de explicar como funciona, de pôr a mão na terra junto com as crianças. As mulheres, por exemplo, da alimentação saudável, a gente traz chefe para dar oficina. Que legal. Né? É isso, é um laboratório, elas são, né, ligeiras, assim, inventam, toda hora chega uma coisa diferente que elas inventam, mas a gente fala assim, a gente pode ajudar na precificação, então, acho que esse lugar também de enfrentar esses desafios, o Banco de Solidariedade, acho que é esse lugar de, eu posso trocar o meu conhecimento, eu não vou guardar só para mim, então, acho que isso também a gente traz, mas esse outro lugar, como que a gente fortalece para que chegue o recurso, para que, né, uma escola particular, por exemplo, pague uma vivência e que uma escola pública possa ir gratuitamente lá numa vivência dentro do sítio. Então, a gente também vai costurando esse lugar de apoio, porque também Nossa, para legal. ou escrever um projeto, um edital, que a gente consiga recurso para essas iniciativas. Então, acho que pouco esse lugar. Os desafios são muitos, e aí a gente vai entendendo assim, aqui a gente consegue. O que a gente não sabe, a gente corre atrás para aprender também, como foi a isso história aí. do plantio, né? Bom, e como é que o IBEAC ele conecta os direitos humanos com as pautas ambientais no projeto? Como falar de direitos humanos e não falar das pautas ambientais, Sim. né? É isso, o direito a estar num ambiente saudável é uma pauta pra gente, né? E aí ele é saudável porque a gente tem as pessoas, porque a gente tem, além das pessoas, todas as outras formas de vidas que às vezes não são vidas não humanas. Então, essa perspectiva pra gente também é muito importante, né? Sim. E aí, a gente tá falando de um território de Mata Atlântica. A gente tá falando de um território em que esse remanescente de Mata Atlântica é o que há nessa cidade de São Paulo. A gente tem aqui um remanescente na Zona Norte de São Paulo e na Zona Sul. A gente está falando de um território em que a gente tem mais árvores por habitante da cidade. Sim. Né? Então, é esse lugar que a gente está falando. Só que é isso, né? A gente
precisa começar a olhar para esses territórios, sobretudo os territórios periféricos, né, como esse direito a usufruir desse espaço, de viver nesse espaço, que é um espaço saudável, junto com esse ambiente que conecta as florestas, que conecta outras práticas, né, de produção de alimento, por exemplo. Então, isso é uma pauta para a gente dentro do IBEAC. E aí a gente está falando, né, de um território, Parelheiros é o território com a maior porcentagem, acho que é o terceiro território com a maior porcentagem de pessoas negras da cidade de São Paulo. E a gente está falando de também uma crise climática que está batendo na nossa porta e que, na verdade, acho que ela já entrou. Ela está aqui, acontecendo nesse momento, né? E aí, são esses os territórios os mais impactados, né, por essa crise climática, né? E aí, a gente está falando, então, por ser um território negro também, a gente está falando de racismo ambiental, né? Totalmente. Então, assim, essas populações estão vivendo nesse contexto, né? A gente também tem, no caso de Parelheiros, as enchentes, né, acontecem com muita frequência. O bairro Nova América, por exemplo, o Barragem, por exemplo, às vezes a população não consegue atravessar para chegar na sua casa. Sim. Sim. Né? Então, isso está acontecendo fortemente. A gente tem lugares em Parelheiros que o saneamento básico ainda não existe, né? E está sendo despejado num córrego, numa nascente. Que quando tem enchente, vai no transborda, sabe? Vai para as casas, invadem as ruas. Então, assim, falar de direitos humanos é também falar da pauta ambiental. Essa 100%. população, então, ela começa, se acontece uma enchente na nossa rua, ela perde a mobilidade, né? Ela não consegue atravessar, não consegue chegar na sua casa ou ir para o trabalho. Então, você perde a mobilidade na cidade, né? Ou você também começa a ter, né? Contaminar a água que você bebe, né? Você começa a ter sua casa invadida pela água, né? Então, assim, é isso, né? Você está falando também, assim, acho que Parelheiros acaba sendo um outro contexto por ter essa floresta dentro do território, né? Então, acho que acaba sendo algo diferencial de outros territórios muitas vezes, mas é isso, né? A gente precisa começar a pensar que o direito a viver nesse ambiente saudável de fato, precisa ser reivindicado, né? Então, é isso. A gente está totalmente conectado com essa pauta. E aí, é isso que a gente tem feito agora com a campanha contra o racismo eu planto, né? Essa é um pouco desse movimento que a gente tem levantado. Vai entrar nesse assunto agora, legal. Só para o nosso público entrar, assim, nas terminologias, explica um pouco pra gente sobre o que seria o racismo ambiental e como ele se manifesta, especialmente em territórios periféricos, como Parelheiros, por exemplo. Perfeito. Esse direito, né, a esse ambiente saudável, como a gente está pautando, a gente sabe que ele não é acessado por todas as pessoas. Sim. E a gente sabe também que ele, muitas vezes, tem cor. Né? Então, assim, se não é acessado por todas as pessoas, quem acessa e quem não acessa esse direito, né? Então, pensar tudo isso faz parte de a gente começar a refletir um pouco assim, então, quem são as populações que estão sendo mais afetadas por essa crise climática que a gente está falando, né? A gente tem gente aí no mundo pensando em lançar foguete para ir para Marte, né? A gente tem gente aí no mundo... tem gente que não tem uma privada bonitinha. Que não tem, exato, um vaso sanitário, não tem um acesso ao básico. Sim. Não tem acesso à rede de esgoto, né? Não tem acesso a uma água potável. Sim. Então, é esse o contexto que a gente está falando. E aí, a gente sabe que são as populações negras as mais afetadas, são as populações indígenas as mais afetadas com essa problemática. Então, é isso que é o racismo ambiental, né? O racismo ambiental é um grupo de pessoas, uma população que é negra e indígena, que não tem acesso a esse básico para sobreviver na perspectiva ambiental, né? Então, assim, não está acessando a rede tratada de esgoto, não está acessando a água potável, não está acessando um ambiente saudável em que você pode conviver dentro de uma floresta. Tudo bem, a gente tem em São Paulo alguns parques... Mas a gente tem, por exemplo, se a gente está no Ibirapuera, tem uma comunidade ali em volta do Ibirapuera, que não tem nenhum metrô tão perto assim, que vai poder acessar esse parque. E será que todos os territórios acessam um parque? Enfim, acessam... pode fazer uma trilha? Pode conviver num ambiente como esse? Uhum. Não é. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande, sobretudo para as populações periféricas. E, por exemplo, a gente está falando... Parelheiros também é um território indígena, né? A gente tem 14 aldeias indígenas em Parelheiros.
E a gente sabe que agora a gente está enfrentando também, politicamente falando, né, as demarcações de terras indígenas. É uma pauta extremamente importante, que a gente precisa também começar a se engajar, né, e se conectar com ela. E é isso, demarcar terra indígena, ou não demarcar terra indígena de um povo que já estava ali há muito tempo, que estava há muito tempo. Muito antes da gente, sabe? Assim, então, peraí, sabe? É o Estado que vai decidir, então, que não, né? Que essa população não vai acessar essa terra, esse ambiente saudável. Então, assim, é isso, né? A gente precisa também começar a trabalhar essas perspectivas, mas... Em resumo, é isso que a gente tem pensado e discutido sobre racismo ambiental. Que maravilha. Com isso, vocês já responderam até a outra questão que eu ia fazer, né? Onde é que pode estar a solução? A solução está nos projetos que nem os de vocês, porque ter a consciência desses problemas que ocorrem e dar o suporte para essas pessoas que muitas das vezes não têm o conhecimento para saber que isso é um problema que elas têm que combater. Porque vivem naquela realidade, tá tão preocupada em ter que pagar uma conta de luz, de água, de internet, que não sabe que tem que lutar por essas pautas. Então, nossa, me falta argumentos positivos para falar o quão o projeto de vocês é maravilhoso, cara. Tipo, essas pessoas realmente precisam de muita ajuda e o Planeta Verde também está aqui, né, à disposição para estar junto com vocês em ações, para a gente poder ajudar essas pessoas que mais precisam. Tamo junto. Obrigada. E você falou sobre o projeto contra o racismo Eu Planto. O que seria esse projeto? E a gente sabe que tem esse plantio de 10.639 árvores. Por que esse número? Tamo aí, né, Valzinha? Vai lá. Um grande evento que aconteceu. Um grande evento. Conseguimos plantar. Finalizou já o plantio. Finalizou. Graças a Deus. Ano que vem tem mais, outras coisas. Com certeza. A gente ganhou um terreno, né, no território, junto com a Cooperapas, que é a cooperativa de alimentos orgânicos. E esse terreno, ele tem plantados os pinos, que não são plantas nativas, que prejudicam o solo. Então, tem um acordo, né? Vocês ganharam, agora vocês têm que regenerar essa floresta. A gente tá bom, gente, vamos lá. Então, né, vamos aprender a plantar, entender como funciona e vamos chamar quem sabe para nos ajudar. E aí, a gente tinha no termo 10.300? Não chegava a 10.639. Mas a gente é ousado e a gente não aguenta. E assim, acho que mais do que ser ousados, assim, de pensar... as pautas que a gente trabalha, né? Então, a gente trabalha com a questão, né, antirracista, né? E aí a gente falou assim, gente, por que não aumentar um pouquinho esse número e trazer essa pauta que faz muito sentido para a gente, né? De trazer a questão do racismo, não só o ambiental, mas a questão dos preconceitos, do racismo, das questões de gênero. Então, a gente vai juntando todas as pautas, a gente vai plantar 10.639 árvores nativas, e esse número que é o número da lei para discutir o racismo nas escolas, né, na educação. Então, a gente juntou essa prática ambiental com a prática dos direitos humanos, os direitos, né, relacionados à questão de cor e raça, para discutir também. Então, dentro do nosso território também, dentro das bibliotecas, a gente tem trabalhado desde sempre essa pauta. E aí, juntar com o plantio, para a gente faz muito sentido, porque é isso, assim, plantar uma árvore já é grandiosa, né? Já é uma questão, assim, de vida, de história, pensar futuro. E a gente falou assim, gente, a gente está plantando o futuro. E a gente quer chamar a gente para fazer junto, né? Quando o Gabs falou o número de instituições, né? De organizações que chegaram para somar, quem que tá junto, né? Nesse plantio? Conta pra gente. Quem que é os parceiros? Quais são as empresas que estavam lá? As iniciativas? Vou contar da parte de lá. O Gabs tem mais claro os números que ele sistematizou. Mas acho que é isso, assim. É isso, a gente não vai fazer sozinha, a gente não vai dar conta de fazer sozinha, a gente tem uma meta, a gente cumpriu a nossa meta, uma parte, né? Porque a ideia é isso, a gente fazer uma floresta de gente, uma floresta que ajude a todas as formas de vida a conviver naquele espaço, naquele ambiente, e que a gente possa discutir, né? A gente fez na literatura também, né? Porque vai permeando todas as nossas ações, a gente montou um acervo, que é um acervo... livros que mudam o clima, que é pensar assim, que clima é esse? Aí, ó, nossa campanha, conseguimos. Que lindo. E é isso, assim, chegaram para fazer parte os centros da criança e do adolescente do território, escolas do território, pessoal, né, das APAs, tem escola que veio de fora, então a gente teve, né, pessoal do Carandá,
Amorim Lima. A gente teve empresas que apoiaram, porque é isso, né? Uma organização que a gente não tem um projeto específico, a gente tem um recurso para comprar as mudas, vai lá. Não, a gente teve que correr atrás para conseguir recurso para comprar muda, para a alimentação de quem estava, para fazer toda essa movimentação, essa logística, que foram grandes eventos, todos os mutirões, né? Então, muita gente chegou para somar e a gente teve parceiros muito importantes aí nesse processo que... além de financiar, né, além de dar o recurso lá, olha, gente, olha, isso aqui é para pagar a alimentação da galera que vai estar lá, isso aqui é para o transporte, para levar as crianças. Estavam também lá com a mão na terra junto com a gente. Quer contar, Gabs? Quando a gente fala que a gente não faz nada sozinho, é verdade, viu? A gente soma forças. A gente viu como o trabalho de você estava muito bem organizado, o espaço, Muito a organizado. barraquinha, teve alimentação, as coisas de vento, café da manhã. Eu digo assim que foi uma experiência transformadora para nós e que foi uma honra estar junto com vocês nesse dia, porque foi incrível, de verdade. A gente queria entender de vocês, né, qual que é o impacto esperado do reflorestamento desse espaço e quais aprendizados surgiram com essa iniciativa. Vendo todo mundo trabalhando, plantando, trabalhando junto. Não, maravilha, né? Olha, são muitos, né? A gente para além de plantar 10.639 árvores, a gente está falando de uma regeneração de uma floresta, que antes estava sendo cultivada a pinos, que é isso, né? O pinos, a árvore, pinos não tem nenhum problema. O problema é quando ela é explorada nessa larga escala. Põe que sai 700 no mesmo lugar. Sabe? 10 mil no mesmo lugar. E ela não é desse bioma, ela não é da Mata Atlântica, né? Então, assim, os problemas ambientais que acontecem ali são muitos outros, né? E, assim, a gente começa a ver fauna sumindo. A gente começa a ver as nascentes secando. É isso que começa a acontecer nesse território. E, de novo, está sendo explorado para comercialização. Sim. Isso significa que não é uma população que vai usufruir desse espaço, que vai conviver com essas outras formas de vida. Sim. Né? Então, o impacto que a gente está esperando é justamente, né? Porque a gente tem muitos sonhos para esse espaço, a gente pode contar alguns deles, mas... Burburinhos de que vai haver uma biblioteca. Burburinhos. Fofoca literária. A gente gosta de biblioteca, né? E ela vai acontecer. Mas é isso, né? O que a gente está esperando com esse reflorestamento, primeiro, de novo, né? A gente, como a Valzinha contou, 10.639 faz referência à Lei 10.639 de 2003, que institui o ensino da cultura afro-brasileira e africana nas escolas. O que a gente está promovendo nesse lugar é recuperar essa política pública também, né, para começar a discutir de novo, né, essa perspectiva de como que a gente começa a pensar um pouco mais, de uma forma menos eurocentrada também, sobre como que foi a história desse país. Então, a gente também estava conectado com essa pauta, né? Então, assim, esse país também tem uma contribuição muito grande da população afro-brasileira, da população africana, né, em diáspora, que foi escravizada nesse país, foi sequestrada e escravizada nesse país. Então, a gente vai discutir também sobre isso, mas também vai discutir sobre essa cultura, né? Sobre essa história, sobre essa memória. E a gente tem trabalhado muito essa perspectiva, como a Valzinha contou, com os livros, por exemplo, né? Então, a gente tem um acervo, uma bibliodiversidade nessas bibliotecas, e a gente tem recuperado esse acervo discutindo sobre essa história, essa memória. A gente também, com essa floresta, está começando a ver a fauna voltar. Então, assim, no último plantio, vocês estiveram lá e vocês viram um veado ali no meio da floresta, voltando, gente. A gente viu também uma pegada de onça. Uma pegada de onça. Eu fiquei assim, ai, meu Deus. Foi um negócio gigante, cara. Imagina, a gente tá vendo a fauna habitar novamente esse território, esse espaço. Isso é um poder do trabalho coletivo, né? Tipo, restaurar um lugar e realmente a natureza... perceber a restauração e voltar e a tipo, eu acho que a palavra é muito o que você falou, memória. A gente trazer a memória de um povo e a gente trazer a memória da terra, que é o que tinha ali antes. Exato, que está conectada com a nossa memória, né? A gente faz parte disso. Então, a gente está vendo voltar a fauna, a gente está vendo voltar a flora. Então, assim, a gente plantou as árvores com uma distância que foi programada, uma distância de 1,5 metro de cada uma,
E aí, no meio dela, começou a surgir outras plantas. Assim, a gente não plantou elas já começaram a aparecer ali, sabe? Então, assim, que coisa mais incrível que isso começou a acontecer. A gente começou também, a gente tem aí, né, nesse terreno, a gente também tem nascentes, né? E essas nascentes, muitas delas começaram a secar. A gente tem essa esperança de que elas voltem. Vai com voltar. certeza. As Elas raízes das voltam. árvores vão sugar essa nascente de volta De pra volta, cima. sabe? Então, isso é muito interessante, muito legal. Com esse projeto também, a gente quer que essa comunidade ocupe esse espaço, usufrua desse espaço, né? Conviver com a sua própria natureza é muito importante. A gente começou a desconectar, né? A gente desconectou, de fato, né? Essa ideia. A gente começou a pensar, existe humano e natureza, são duas coisas completamente diferentes e tá toda hora sendo pautado isso e a gente precisa recuperar essa nossa memória, de fato, com a Terra e de que não existe diferença entre humano e natureza. A gente é natureza. Então, a gente vai começar... A ideia é que a gente consiga conviver nessa floresta regenerada. E a gente tem muitos sonhos. Muitos sonhos. E a experiência mais marcante de estar lá junto nesse projeto foi a corrente que a gente fez para passar as mudas. Quero deixar meu relato aqui de como foi essa experiência. Tinha acabado de chover um dia antes, então você pisava, vários dias, você afundava o pé e a gente precisou passar mais de 2.000 mudas na mão de todo mundo, né? Tinha mais de, acho que quase 250 pessoas, 300 mais ou menos. E passou, todas as mudas que foram plantadas passou na mão de todo mundo. E ver como o trabalho coletivo nesse espaço fez uma diferença surreal. Porque aquele caminho lá, se a gente tivesse que pegar lá de cima, descer aquilo tudo, subir de novo, ia ser impossível. Exato. Só deu certo porque tinha gente lá plantando, todo mundo muito integrado, gente que veio de São Paulo toda para participar desse dia de mutirão. E foi muito lindo, foi cansativo demais, mas foi o resultado ali de ver que todas as árvores têm um pedacinho de mim que passaram pela minha mão e passou na mão de todo mundo. Então, todo mundo que trabalhou lá tem um pedacinho naquela floresta. A energia de todo mundo, né? A energia de todo mundo, né? E é isso, assim, para quem... para as pessoas conseguirem imaginar esse terreno, ele é um terreno acidentado, então tem morros. Então, assim, não é fácil transportar as mudas de um lado para o outro. Então, esse trabalho de um cordão humano para passar as mudas foi extremamente necessário. Não tinha como um caminhão acessar essa parte. Então, assim, a gente não... É isso, o terreno é muito grande também, né? Então, esse trabalho, todo mundo está conectado com esse trabalho muito árduo mesmo de passar as mudas, de levar as mudas, enfim, foi muito, muito legal. E é isso, a gente tem muitos sonhos. E aí, só complementando o que vai acontecer também nesse espaço, né? O primeiro deles, a gente quer que, de fato, tenha uma biblioteca comunitária nesse espaço, para que a comunidade usufrua dessa biblioteca, conviva nessa biblioteca. E a outra é que a gente vai ter uma trilha cultural, legal. chamada Floresta de Gente. Eu ia perguntar disso agora. Porque Boa. eu escutei o pessoal comentando assim, lá no dia do evento, floresta de gente, eu fiquei pensando assim, nossa, imagina uma árvore dando um ser humaninho. Lindo, né? Como é que é essa ideia, gente? Maravilha. Uma das linhas do IBA que é a linha do comunicação, como a gente contou. Educomunicação é essa produção coletiva de mídias, né? Para pensar também essa relação de que, assim, eu posso contar a minha história, eu posso contar sobre o meu povo, eu posso contar sobre essa comunidade, nada sobre nós sem nós, né? E a gente tem um projeto dentro dessa linha, que é o Vozes daqui de Parelheiros. São jovens que criam conteúdos sobre o território, podcasts, vídeos, projetos audiovisuais, e a gente também oferece formações, como eu contei um pouquinho mais cedo, em comunicação, tudo de forma gratuita. E uma dos projetos que a gente está fazendo agora dentro dessa linha é o Memórias de Parelheiros, Guardiãs e Guardiões da Floresta. Da vida, desculpa, Guardiãs e Guardiões da Vida. A gente utiliza a tecnologia social da memória do Museu da Pessoa, que é basicamente registrar, difundir e também guardar, preservar essa história das pessoas. As pessoas, elas também fazem parte do processo de contar histórias, né? Elas também fazem parte da construção da história. A gente tem uma história oficial que contam lá e cá, mas também as pessoas guardam a história, guardam a memória. Sim. E aí... E é uma história muito mais rica, né? Uma história muito mais rica, né? Uma história muito mais diversa, não tão linear como contam, né? Existem outras formas de contar a história e dos acontecimentos que a gente tem no nosso país. Sim. E aí, essa juventude entrevista
pessoas do território para que elas contem suas próprias histórias de vida e sua relação com o território. E aí, essa nova temporada, que é o Guardiões e Guardiãs da Vida, nós estamos entrevistando pessoas que têm esse engajamento, essa relação Legal. com a terra, com o trabalho com a terra. Então, a gente tem agricultores e agricultoras orgânicas contando, pessoas das religiões de matriz africana, lideranças religiosas, que também falam sobre essa relação da religião com a terra. A gente tem gestores e gestoras de áreas de proteção ambiental contando sobre essas experiências. E todas as pessoas do território, né? Ou que tem alguma relação com esse território, com o território de Parelheiros. Que lindo. Agora, a gente vai construir essa trilha dentro desse terreno, com totens, com QR Codes. Então, enquanto você faz uma trilha no meio da mata, vai ter um totem com um QR Code, você pode escanear esse totem e pode ouvir essa memória, essa história de Isso vida. é muito legal. Então, lindo. é isso. O que a gente quer é que Nossa. a comunidade esteja vivendo esse terreno, essa floresta. E tem também um desejo grande, a gente já está articulando aí com o Instituto Federal, que é também transformar essa floresta num lugar que produz alimento, né? A gente tem as árvores frutíferas, a gente tem, né, uma Sim. diversidade, mas a gente quer que seja produzido alimento lá, né? Pra gente erradicar, não sei se erradicar a fome, que é grande, né, em Parelheiros, mas que a gente possa, a gente... Começar né, um movimento. Né? Começar esse movimento. Então, também a gente tem feito isso. Foi muito bonito nos mutirões a gente ver criança pequenininha, de 3 Sim. anos lá, né, plantando, e gente jogando mais na lama. velha, né, jogando na lama, mergulhando na lama. E aí a importância, né, a gente teve depoimento de uma criança de 10 anos, uma vez que falou assim, tia, eu tô tão feliz de estar aqui, porque eu saí do cimento e vim pra terra. Olha como eu tô, vou chegar em casa só a terra, mas eu tô feliz porque eu me conectei com a natureza. Olha que Sim. importância é isso. Onde eu moro? Ela mora no Butantã, né? Ela falou assim, lá não tem uma árvore pra gente respirar junto com a árvore, de abraçar. Aqui a gente pôde mexer na terra, pôde plantar, então tô tão feliz. Então, essa relação também intergeracional, que é o que a gente faz, mas ver a criança lá falando assim, colocando a mão na terra, querendo plantar, às vezes a muda maior do que ela, mas questão de carregar, assim, Sim. sou eu que vou plantar. E Muito aí, legal. esse lugar de pensar outras coisas, né? A gente quer levar o Banco Sonoro de Histórias, que é um banco que a gente construiu em parceria com a Ana e o Jaime, que tem no Parque Ibirapuera, a gente tem um no Parque Augusta, que é um banco, né, que foi feito de uma raiz de árvore morta, por um artista, Hugo França, que tem mais de 3 horas e meia de histórias contadas. Que legal. E aí tem os canais, então, se vocês não conhecem, tem lá no Parque Augusta. A gente deu de presente para a cidade, aí agora a gente quer fazer um para deixar no território, né, nesse terreno. E aí muitos outros sonhos, que é pensar assim, como que a gente tem essa biblioteca, que é uma biblioteca que dialoga com o meio ambiente, que é uma biblioteca sustentável, como que a gente pode ter uma residência dos estudantes. E a gente tem um grupo de arquitetos parceiros, aí, voluntários, que tem ajudado a gente a sonhar. Ah, que bom. Então, também fica o convite, né, Gabs? Para quem quiser chegar e somar com a gente, para vir, que a gente fica muito feliz, com mais ideias, mais legal. gente, mais mão na massa, para somar com a gente nesse sonho de tornar Parelheiros o melhor lugar para nascer e viver. Então, a gente já tá aqui encaminhado pro nosso fim. A conversa passou super rápido. Tem mais alguma coisa que vocês acham importante mencionar? Uma mensagem final para deixar aqui no nosso programa? Sei, a gente fala tanto, né? Eu acho que, assim, primeiro, a gente tem um lema no IBEAC que o futuro é coletivo, né? Então, acho que a mensagem que a gente gostaria de deixar, que eu gostaria de deixar, é que a gente comece, de fato, a pensar projetos coletivos e projetos menos individuais. Acho que o sonho individual ele é muito importante, mas também quando a gente sonha junto, eu acho que esse sonho se torna realidade também, né? Então, a gente quer, enfim, como a Valzinha contou, a gente está super aberto para projetos novos, para pensar junto com a comunidade novos projetos, novas ações. Então, é isso, o futuro é coletivo e que a gente consiga avançar nessas pautas que a gente... Legal. É isso, né? A gente tem um país muito desigual, né? A gente tem um país em que nem todo mundo acessa os direitos básicos, né? E a gente não pode começar a achar que só porque a gente acessa outras pessoas... Isso não é um problema nosso, né? Eu já acessei, outras pessoas não acessaram. Esse problema é um problema coletivo. Então, o futuro é coletivo, os problemas são coletivos e as soluções também são coletivas. E você falou, me lembrou de um poema. Tem um poema que é um sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto à realidade. É realidade. Isso.
Nossa, E que enxergar lindo. Parelheiros de um lugar, assim... Parelheiros é o pulmão da cidade, né? Sim. É a área que fornece água para a cidade. E aí, sair desse lugar dos preconceitos, né? De falar assim, não, é muito longe, eu não vou não é para mim esse lugar. Vá para Parelheiros para conhecer e ver a potência de território, as pessoas Sim. que vivem lá e valorizar, porque muitas vezes não é, né? Quando a gente começou lá, as notícias todas que saíam era falando mal de Parelheiros, assim, o lugar é horrível, sempre colocando num lugar muito negativo. Também por isso a gente começou a gente vai fazer as nossas próprias mídias, porque a gente quer falar dessa Sim. potência desse território. Então, é um convite também para as pessoas conhecerem, valorizar e reconhecer Parelheiros como parte da cidade. Não é Maravilha, outro gente. lugar. Pessoal. Né? É isso, gente. Muito obrigada. Bom, utilizem esse espaço agora para falar para o pessoal que está assistindo as redes sociais de vocês, como fazer parte do projeto, como entrar em contato, se alguma empresa grandona estiver vendo e também quiser financiar alguma coisa ou iniciar um projeto em conjunto. Então, vocês têm esse espaço livre para vocês divulgarem as redes sociais de vocês. Maravilha. O IBEAC tem um site, que é ibeac.org.br. Lá tem tudo isso que a gente contou e mais um pouco do que a gente faz em Parelheiros e que a gente faz na nossa história. As nossas redes sociais, né? No Instagram, @IBEACOficial, no LinkedIn IBEAC, no Facebook IBEAC. Sigam a gente lá, se conectem com a gente vai ficar muito feliz de apresentar o trabalho que a gente realiza em Parelheiros. E as minhas redes sociais particulares, né? Eu sou o Gabs Raso, mas no Instagram é Raso_Gabs. E é isso, tamo junto, vamos criando junto. Maravilha. Pode chegar, que serão todos muito bem-vindos. Bom, Gente, foi muito bom receber vocês aqui hoje. Totalmente. Adoramos E a conversa. Antes de finalizar de vez o programa, a gente queria falar para vocês da nossa iniciativa, que é o Pedágio Verde, que é a nossa proposta para os convidados poderem ajudar a gente. A nossa meta é de plantar 1.000 árvores. Vocês são uma inspiração para a gente, porque a gente viu que a mobilização é capaz de plantar 10.639 árvores. Então, seria muito legal poder contar com a doação de vocês para plantar uma árvore junto com a gente. E também no dia do plantio, vocês estarem lá com a gente, para a gente fazer essa ponte de ligação dos projetos. A gente vai chamar todo mundo que a gente entrevistou para ir lá. Então, aqui tem um QR Code. Maravilha. Fiquem à vontade aí. Pode contar com a gente. Vamos lá, e gente, apoiem, E é por isso, favor. a cidade está precisando de mais árvores. O Planeta Verde está aqui justamente para isso, para melhorar a qualidade de vida na cidade, não só de São Paulo, mas futuramente pelo Brasil todo. E esse é o nosso objetivo, plantar 1.000 árvores por mês, mas isso é só o primeiro passo do projeto. Quem sabe a gente não vai plantar 1 milhão, 1 bilhão de árvores ao longo do projeto todo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Gente, gratidão por esse espaço. Nossa, A gente que agradece. Nossa, foi tão bom escutar a história, todas as coisas que vocês fazem, conhecer um pouco melhor. A gente Bom, tá feliz também. E para Obrigada, você que gente. assistiu o episódio de hoje do podcast, muito obrigado por estar aqui. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. E curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem para chegar para mais gente, comentam um emojizinho de árvore. Gente, vamos se movimentar para alcançar esses objetivos em comum, que é para a sociedade, tá bom? Futuro é coletivo. Futuro é coletivo. Cultura é coletivo, bora nós. Tchau, Tchau. tchau, gente. Planeta Verde. Planeta Verde. Planeta Planeta Verde. Verde. Planeta Verde. Podcast Planeta Planeta Verde. Planeta Verde.